Então, o pessoal está começando a entrar, então eu vou fazer uma introdução geral do que é que vai ser essa live de hoje, beleza? A live de hoje, ela vai falar sobre um processo que é elementar no estudo, que é o processo da memorização. O que quer dizer exatamente a memorização? A memorização, e aí, Ian? A memorização é um elemento do estudo que é pouco explorado, que vai ser responsável por reter o conhecimento adquirido, para que você incorpore esse conhecimento na sua personalidade e não torne a esquecer, não torne ao estado inicial, certo? Não torne aquilo que você estava antes de estudar. Quando você estava antes de estudar, você estava no estágio, por assim dizer, de ignorância. Você partiu do zero, mais ou menos. Você estava num estágio. A partir do momento que você começa a estudar, começa a entrar em contato com o conteúdo, absorver aquele conteúdo, você vai passar para um outro estágio, que você vai ser como se fosse uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa diferente a partir do momento que você estudou. Porque sua mente vai estar com mais informações. Sua mente vai estar mais enriquecida com aquilo. Então você vai ser uma pessoa diferente. É um provérbio indiano de que um homem nunca se banha no mesmo rio. Porque nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Porque a partir do momento que ele mergulha uma vez, da outra vez que ele for mergulhar, ele é outro homem. E o rio também é outro, porque aquelas águas já passaram. Então é uma coisa diferente. A partir do momento que você começa a estudar, começa a ler, começa a adquirir conhecimento, você vai ser outra pessoa. Se você não tem o processo da memorização, você vai voltar ao estágio inicial. Se você não domina o processo da memorização, você vai voltar ao estágio inicial, que é o estágio de ignorância que você estava. Então a memorização vai ser muito importante para que você se mantenha no estágio acima daquele que você estava. É tanto que se você não desenvolver o processo da memorização, você vai estudar e continuar ignorante. Por quê? Você vai se esquecer daquilo que estudou. Então, por isso que o processo de memorização é muito importante, para que você consiga se manter no estágio que você quer. Senão você começa a regredir no estudo. Isso é muito comum. Uma pessoa que... exemplo, você aprende um instrumento, aprende a tocar um instrumento, certo? Você pega os rudimentos do instrumento. Sabe as notas, sabe as cordas, sabe como tirar o som daquele instrumento. E você pratica durante 1 ano, 2 anos, você pratica tocar aquele instrumento. Se você passa 2 meses, 3 meses, você já tem uma queda de rendimento, você já volta a um estágio. Você desce um degrau na escada. Se você passa 1 ano, você desce vários degraus da escada. Se você passa 1 ano sem praticar o instrumento, você desce vários degraus. E se você passa 5 anos, você esquece completamente, volta para o degrau 0. É a mesma coisa com a memorização. A memorização vai te ajudar a, pelo menos, te manter naquele degrau. Se você estava um degrau abaixo, subiu com o estudo, a memorização vai ser o processo que vai te manter naquele degrau. Vai fazer com que você não regrida no seu estudo. Vai fazer com que você não se esqueça daquilo que você adquiriu. Então, por isso que a memorização é muito importante. Por isso que a memorização é um processo essencial, um processo que você precisa aprender. E é um processo que a gente vai se dedicar muito aqui para que você aprenda. É um processo que vai te ajudar a... Os mecanismos para você atingir a memorização vão te ajudar a aumentar seu foco, vão te ajudar a aumentar seu entendimento sobre o texto e vão justamente ser um processo fundamental no seu progresso intelectual. Como é que você progride dando passos atrás? Então a memorização vai ser aquilo que vai te, pelo menos, não te fazer regredir. Por isso que ela é muito importante. Se você... É aquilo que eu disse, se você quer estudar, você tem uma prova para estudar.
E aí você escolhe, você quer estudar 30 dias ou 30 minutos? Bom, todo mundo escolheria a questão tempo, escolheria 30 dias. Pô, eu quero me preparar melhor, então eu quero ter mais tempo para isso. Acontece que não quer dizer que você ter mais tempo, você vai realmente aprender melhor a estudar. Porque uma pessoa que estudou apenas 30 minutos o assunto, mas estudou melhor do que você, conseguiu reter, conseguiu memorizar, essa pessoa ela vai estar mais preparada que você que estudou 30 dias, porque você esqueceu daquilo que estudou. Você não conseguiu reter nem 30 minutos. Então, ter a habilidade de reter um conteúdo, ter a habilidade de incorporar o conteúdo em você é essencial para que você não regrida intelectualmente. Para que você consiga obter um progresso, para que você consiga fazer com que esses seus 30 minutos, com que esses seus 30 dias valham por 30 anos. Para que você, quando tiver 70 anos, ainda se lembre daquela citação daquele livro, ainda se lembre daquela cena, ainda se lembre daquela ideia, daquele conteúdo. A gente vê vários intelectuais, vários professores, pô, se o cara tem 70 anos, tem 80 anos, ele lembra daqueles livros, como ele fez isso? Memorizando, ele sabe a técnica da memorização. Se você não sabe a técnica da memorização, na semana seguinte você esqueceu. Se você não sabe a técnica da memorização, na semana seguinte você não lembra nem o título do livro. Quantas vezes a gente não viu, putz, gostei tanto daquele livro, gostei tanto daquele filme, qual é o nome? Eu não lembro. Quem é o ator? Ah, não sei. Qual a história? Ah, era mais ou menos assim, se enrola para falar. Por quê? Porque não tem a técnica de integrar aquele conhecimento em si. E a memorização, começando agora a entrar no estudo de como memorizar, a memorização é um hábito. A memorização vai ser um hábito que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que desenvolver esse hábito. A memorização, há técnicas para você aprender a memorizar melhor. Há técnicas para isso, mas antes de chegar nessas técnicas, você vai ter que mudar os seus hábitos. Você vai ter que mudar aquilo que você faz no dia a dia que te faz esquecer dos assuntos. Coisas normais, coisas comuns que todo mundo faz. E isso te faz esquecer os assuntos. E isso te faz regredir intelectualmente, por mais que você ache que não. Por mais que você não saiba. Certas coisas que você faz no dia a dia, certas coisas que você come, a posição que você estuda, a luz que você usa. Isso, por incrível que pareça, te faz regredir intelectualmente. Te faz com que você não absorva. Certos sentimentos que você tem, certas atitudes que você toma no seu dia a dia te fazem regredir. Te fazem não atingir um nível pleno de inteligência. E se é isso que você quer, já que você é um estudante sério, então você precisa aprender a técnica da memorização, isso é óbvio. Agora, se você quer regredir, se você quer não evoluir, então você não precisa da memorização. Continue estudando do jeito que você está. Mas uma coisa é fato. Se você quer estabelecer uma vida intelectual, uma vida de leitura, uma vida de estudos, você vai ter que aprender a memorizar. E memorizar não é difícil, memorizar não é esse bicho de 7 cabeças, não é. Memorizar é uma coisa simples. Para você memorizar um livro, um conteúdo, bastam alguns hábitos, bastam alguns exercícios que a gente vai te ensinar aqui nessa live. São exercícios simples, práticos. Qualquer um pode fazer. E aqui a gente vai te ensinar como. Que é o seguinte, como é que a gente vai memorizar? Primeira coisa, você tem que aprender o que é que te faz esquecer. O que é o esquecimento? O esquecimento é aquela diferença entre o conteúdo absorvido e o conteúdo retido. Quando você lê um capítulo de 10 páginas, o que foi que você absorveu? 10 páginas. Foi isso que você leu. Mas o que foi que você reteu daquilo que você absorveu? Esse é um teste simples e prático que você vai ter que se fazer. Para você treinar, para você perceber o quanto você memoriza de um texto. Você vai pegar, vai ler um capítulo de um livro, ler 10 páginas de um livro, 10, 15 páginas. Vai ler e no fim você vai se explicar oralmente, vai explicar oralmente ou vai explicar textualmente sem consulta, importante. Você vai explicar sem consulta para si mesmo
o que é que o autor disse naquele texto. E você vai escrever ou vai falar. Você pegou aquele resumo, leu aquele resumo e releu o capítulo. E aí você vai ver o que realmente você reteu daquele assunto. O primeiro teste que você faz é assombroso. Você percebe, caramba, eu não reti nada. Quando você começa a fazer isso, começa a fazer esses testes para ver o que você consegue reter, você não retém nada. É quase zero. No estágio que você está agora, o que você retém dos seus estudos é quase zero. Você precisa aprender a reter esse conhecimento. O primeiro teste que você vai ter que fazer é esse. Leia um livro, leia um capítulo, melhor, leia um capítulo de um livro, faça um resumo após, oral ou escrito, sem consulta, e releia o livro para ver o que é que faltou naquele resumo. O que faltou nesse teu resumo é a parcela de esquecimento, é o esquecimento. O esquecimento é a diferença negativa entre o que você absorveu e o que você reteu. Entre o que você leu e o que você consegue expressar. Esse é o esquecimento e que você precisa saber o quanto você esquece de um livro. O quanto você esquece de um texto. Esse é o primeiro passo para você saber o que é o esquecimento, sentir na pele o que é o esquecimento. E depois você vai ter que analisar o seguinte. O processo de aprendizado, ele acontece há algumas divisões que dizem que ele acontece em 4 etapas. Vou resumir aqui, fazer uma coisa bem resumida, que ele acontece em 2 etapas. Vai ter o processo de absorção e vai ter o processo de memorização. É basicamente isso. É uma regra geral? Geralmente é isso, Moreira. Geralmente é isso que acontece. Você realmente esquece do texto. O pessoal que lê sem a técnica da memorização esquece. Então é isso que a gente está ensinando aqui agora. Existem 2 etapas principais do aprendizado. A primeira etapa, a etapa da absorção, e a segunda etapa é a etapa da memorização. Então, há os fatores que vão te influenciar na primeira etapa, que é na etapa da absorção, é na etapa da leitura, é na etapa de assistir essa live, na etapa de assistir a aula, beleza? E existem aquelas coisas que te atrapalham na segunda etapa, que é a etapa da memorização. A primeira etapa vão ser 2 fatores. Sempre são 2 fatores, são 2 linhas. Uma linha de fatores internos e uma linha de fatores externos. Qual vai ser a linha de fatores internos? Que vão ajudar a que você se esqueça, ou seja, vão te atrapalhar. O que é que vai te atrapalhar internamente? Vai atrapalhar tudo aquilo que pode causar uma disrupção entre o funcionamento do teu corpo e o funcionamento do teu cérebro. O seguinte, você tem que começar a ter uma visão holística daquilo que você estuda. Holístico, eu não estou falando esotérico, não estou falando daquele coisa esotérica. O que eu estou falando de holístico é do whole, tudo, completo. Você tem que ter uma visão completa do estudo. O estudo não é só pegar o meu olho e ler e passar. Não. O estudo vai envolver a sua mente, vai envolver o seu corpo, vai envolver seus órgãos, vai envolver seu ouvido, seu olho, vai envolver o ar que você respira, vai envolver o ambiente que você está, vai envolver até o tipo de papel do livro que você lê, o tipo de iluminação, vai envolver todos os sentidos. Então, o que é que pode te atrapalhar? Pode te atrapalhar você estudar com fome, pode te atrapalhar você estudar com sono, pode te atrapalhar você estudar com dor de cabeça, com qualquer outro tipo de dor, com algum incômodo. Tudo isso vai te atrapalhar, você vai começar a se desconcentrar e você perdendo a concentração, você esquece. Então esse é um dos principais linhas que vão te atrapalhar, é o fator interno. Exemplo, se você acabou de sentir uma emoção intensa, tomou um susto, recebeu uma notícia ruim, não adianta você estudar aquilo ali, cara, seu corpo está abalado com isso. Seu corpo está muito abalado com isso, então não estuda. Calma, se acalma,
respira, depois você vê um bom horário para estudar. Durante aquele momento, não é a hora. Você não vai reter, você vai perder o tempo. Não adianta. Exemplo, você acabou de comer. Acabou de, sei lá, uma refeição pesada. Vamos dizer que seu almoço é muito pesado. Você acabou de fazer essa refeição pesada que é o almoço. E aí você vai sentar para estudar? Não, cara. O que é que vai acontecer? Você não vai aprender porque o seu corpo vai estar preocupado em fazer a digestão. Ele vai estar preocupado em fazer duas tarefas árduas ao mesmo tempo. Então não adianta. Não adianta você estudar. Espera 2 horas. E aí você se senta para estudar. É a mesma coisa daquelas pessoas que passam a madrugada toda estudando. A madrugada inteira. A pessoa está morrendo de sono, tem uma prova no dia seguinte. Aí passa a madrugada inteira estudando. É claro que essa pessoa vai esquecer. É claro que essa pessoa vai esquecer daquilo que ela está estudando. É óbvio. Ela não está concentrada para isso, ela não tem físico para isso. Aí a pessoa, putz, mas eu estudei a noite inteira ontem e reprovei. Óbvio que você reprovou. É óbvio que você reprovou. Você não está estudando nas condições necessárias. O seu corpo está dizendo, para e vai dormir. E você está lá insistindo, lutando contra ele. Não adianta lutar contra o corpo. Obedece ele. Ele vai te dizer depois qual é a melhor hora para estudar. Dorme cedo e acorda mais cedo para estudar. Agora, se você é o tipo de pessoa, às vezes eu tenho isso, eu não sinto sono à noite, ou só o meu relógio biológico está para eu dormir 2 ou 3 horas da manhã, por isso que eu faço essa live aqui de meia-noite. Ultimamente até eu tenho coisas mais cedo para resolver, então, mas geralmente era dormir entre 2 e 3 horas da manhã, então senta e vai estudar. Agora, quando o teu corpo disser sono, chega, tá bom, obedeça. Não vai adiantar você ficar. Eu já cometi esse erro muitas vezes e percebi a queda do rendimento. Depois que eu te disser isso, você começar a testar isso no seu dia a dia, você vai perceber que seu rendimento cai e muito. Cai e muito. Então perceba, preste atenção no que teu corpo está te dizendo. Escuta o teu corpo. Beleza? Essa é a primeira linha. A segunda linha, o que vão ser os fatores externos. Vai ser aqueles fatores do ambiente, a luz que você está usando, a posição da luz, as sombras que está fazendo naquele texto, o calor, por sinal está muito calor, eu não coloco o ventilador, que é para não atrapalhar vocês, o som, o ventilador daqui é, vocês sabem, né? Eu moro no Nordeste, Recife, calor inacreditável, está meia-noite, mas está 50 graus. Bom, e esse tipo de coisa vai te atrapalhar. Esses fatores externos vão te atrapalhar. Tanto no quesito corporal, atrapalhando sua visão, atrapalhando seu olfato. Se você passa 3 horas enclausurado dentro do quarto estudando, cara, isso vai te atrapalhar. Para meia hora, faz uma sessão de meia hora de estudo, para 5 minutos. Vai olhar na janela, vai respirar um ar puro, vai tomar uma água, caminha, se espicha, faz um alongamento. Senão teu corpo vai ficar congestionado, sentado sempre naquela mesma posição, vai ficar doendo, tua postura vai doer. Isso vai te atrapalhar, teu rendimento vai cair. Então levanta, vai fazer outra coisa e depois volta. Dá uma pausa de 5 minutos. Dá uma pausa de 5 minutos e depois volta. 5, 10 minutos. Não fica estudando 6 horas. Não, para você passar no vestibular você tem que estudar 4 horas por dia. Porra, 4 horas por dia você vai perder o seu rendimento. 4 horas por dia você não vai render nada, você vai esquecer tudo aquilo. Ou então, acabou a prova do Enem, perdeu. Então, não vale de nada aquele estudo. O verdadeiro estudo é para ficar com você, não para você jogar numa prova e acabou. É a prova de que você estudar para tudo isso não é que é algo que vai te acrescentar realmente. Poucas coisas ali vão te acrescentar realmente. A maioria é uma coisa formal. Mas se você quer estudar para aquilo te acrescentar, para acrescentar o teu espírito, então faz o que eu estou te falando. Estuda meia hora, depois para 5 minutos, depois estuda meia hora de novo. Outras coisas do fator externo é aquilo que você
vai fazer para que o conteúdo retenha melhor, para que o conteúdo, você consiga absorver melhor o conteúdo. Aqueles exercícios, aqueles hábitos, durante o período de estudo, que vão te ajudar a reter o conteúdo. Que hábitos são esses? Eu já dei o exemplo recentemente numa live, grifar os livros e anotar nos livros vai te ajudar a memorizar. Existe um gráfico no livro que está até aqui, se chama Memória Turbinada, que é o seguinte, ele mostra que você lê o livro passivamente, você tem um rendimento, vamos supor, de 20%. Você lê e grifar, você tem um rendimento de 40%. Você lê, grifar e anotar, tem um rendimento de 60%. Você lê, grifar, anotar, desenhar, ouvir aquilo que você leu, aquilo que você está estudando, vai te fazer reter 90%. Ou seja, os exercícios que eu quero te passar vão te fazer reter 70% a mais daquilo que você já está acostumado. Daquilo que você está acostumado, você vai conseguir reter 70% mais. Se o livro for em PDF, eu já falei esses casos do PDF, o PDF complica um pouco. Mas não quer dizer que seja impossível. O rendimento vai cair um pouquinho. Mas dá para você, se esforçando mais, o PDF vai exigir um pouco mais de esforço para você conseguir reter melhor, mas é possível sim. Então você vai começar a grifar e anotar esses livros. O que é que você vai fazer com aquelas frases principais? O que é que você vai fazer com aquelas frases e com aquelas ideias centrais do livro? Você vai, primeira coisa, você vai pegar um parágrafo do livro, você vai fazer esse teste seguidamente. Depois, esse teste já vai se incorporar a você como se fosse uma ferramenta normal do estudo, como se você fizesse cotidianamente, mentalmente. Mas primeiro você vai fazer escrevendo. O que é que você vai fazer? Vai pegar, ler um parágrafo e vai escrever ao lado desse parágrafo, na margem do parágrafo. Se for Kindle, se for PDF, você vai separar um caderninho para fazer isso. Parágrafo 1 e vai escrever. Você vai escrever sobre aquele parágrafo a ideia central, a ideia diretriz. Vamos supor que tem um parágrafo de 5 linhas. Você vai resumir esse parágrafo em uma linha. O parágrafo seguinte tem 10 linhas, você vai resumir em 2 linhas. O parágrafo tem 15, 30 linhas, existe parágrafo de uma página, 2, você vai resumir em 5, 6. Você vai fazer... Por quê? Porque vai te dar constantemente a ideia, o teste de que você está entendendo aquilo. Você passa por um parágrafo e não consegue resumir em uma frase, você não entendeu aquele parágrafo. E muitas vezes a gente faz isso. Você vai ler um parágrafo, você fala, não entendi muito bem, e passo. Reler é um processo importante, Ezequias. Mas expressar aquela ideia com sua própria palavra é essencial. É essencial. Por quê? Se você consegue expressar, se você consegue sintetizar aquela ideia com seu próprio vocabulário sem repetir, é sinal de que você conseguiu aprender, que você conseguiu reter. Então você fazer esse teste diariamente é fundamental. Então, primeiro exercício é o exercício da ideia diretriz. Você vai anotar ao lado do livro, ao lado do parágrafo, na margem da folha ou num caderno à parte, caso seja um PDF ou Kindle, a ideia diretriz daquele parágrafo, a ideia diretriz daquele trecho, a ideia principal, o fio da meada. Você vai fazer isso em todo parágrafo, de início em todo parágrafo. Por quê? Com o tempo, com o hábito, isso vai se tornar uma coisa normal para você. Você vai fazer isso mentalmente e você já vai conseguir absorver isso naturalmente. Vai ser uma coisa comum. E aí a memorização deixa de ser uma coisa forçada e passa a ser uma coisa natural. E aí você vai conseguir realmente reter muito bem aquele livro. Primeiro exercício é esse. Segunda parte. Bom, antes desse exercício eu já tinha falado, grifar e anotar. Beleza? Então, aquelas frases que você grifou, aquelas frases que você anotou, aquelas ideias principais, aquelas ideias fundamentais do texto,
você vai reescrever com seu próprio punho. Você vai reescrever com sua própria letra, certo? Além de você reescrever, você vai ler em voz alta. Você vai ler isso em voz alta. Por quê? Porque você vai exercitar sua fala e seu ouvido. Quando você está lendo, ninguém está dizendo isso a você, então você vai ouvir. E aí você pode se perguntar, então eu leio em voz alta o tempo inteiro? Se for poesia, beleza, mas se não for poesia, isso pode te danificar, porque vai te exigir mais ar, vai exigir mais do teu pulmão e vai causar aquela fadiga que eu falei, de você exercitar outros órgãos. Você exercitar outros órgãos enquanto lê. E isso vai atrapalhar o teu rendimento. O Vitor perguntou aqui, mesmo quando os parágrafos são triviais, como diálogos ou descrições de romances, diálogos ou descrições de romances não são parágrafos triviais. Não são parágrafos triviais. E outra coisa, você falou aqui embaixo, ou somente tomo notas nos parágrafos principais. Tomar notas é diferente desse exercício que eu estou passando, que é o exercício da ideia diretriz. É completamente diferente. Tomar notas, sim, nos parágrafos essenciais, que também podem ser parágrafos de descrição e também podem ser diálogos. Mas o exercício da ideia diretriz é uma certificação, é um tipo de hábito que você tem que ter para perceber que você conseguiu entender aquele parágrafo. Conseguiu entender. Se você conseguiu entender, passa para o seguinte. Beleza? Então, primeiro exercício, ideia diretriz. Segundo exercício, reescrever e ler em voz alta as partes mais importantes. É aquela história, você vai aumentar seu rendimento porque você vai estar falando, você vai estar fazendo e vai estar ouvindo. Beleza? Mas não leia tudo em voz alta, porque nem tudo merece ser lido em voz alta. A poesia e o romance, eles até são importantes. Por quê? Porque tem a questão do ritmo. O ritmo vai ser muito importante. Então, de início, para você entender o que é ritmo em literatura, você pode ler em voz alta, mas se você está lendo um livro de teoria, um livro de ensaio, um livro de filosofia, de geografia, de história, então você não precisa ler tudo em voz alta. Identifique mentalmente quais são as partes mais importantes e essas você vai reescrever e vai ler em voz alta. Porque isso vai te fazer fixar melhor. Então esse é o terceiro exercício. Esse é o segundo exercício. O terceiro exercício é parecido com o exercício da ideia diretriz, mas não é exatamente isso. O que é que você vai fazer? Ao terminar de ler um parágrafo, de novo, você vai escrever sobre o assunto daquele parágrafo, sem consulta. O capítulo. Você vai repetir, você vai reescrever o assunto daquele capítulo, sem consulta. Vai ser uma extensão do exercício da ideia diretriz. Porque isso vai te ajudar melhor ainda, vai melhorar o seu rendimento na memorização. A cada parágrafo que você terminar, escreva uma página, ou meia página, sobre aquele assunto. Sobre o que você leu, sem consulta, para testar a sua memória. De início vai ser difícil, de início você vai querer dar uma olhadinha, ver o que é, mas você vai escrever, vai se empenhar, vai tentar se lembrar, e depois você vai lá, putz, esqueci disso aqui, você já vai estar marcado, já vai estar grifado, putz, esqueci disso aqui, então eu vou lá e completo. No final você vai ter o fichamento do livro. É aquilo, fichamento, pronto, assim você faz um fichamento. Assim você faz um fichamento eficiente. Esse é o terceiro exercício. O primeiro exercício é o exercício da ideia diretriz, beleza? O segundo exercício é o exercício de reescrever e ler em voz alta. O terceiro exercício é de fazer o resumo dos parágrafos. O quarto exercício vai ser o exercício do mapa mental. Você vai desenhar um gráfico, você vai desenhar um mapa mental sobre aquele assunto. Se for, por exemplo, um romance, o que você vai fazer quando terminar aquele livro? Vai desenhar a linha do tempo do romance. Onde é que começa, o que é que ele faz, e o que é que acontece depois, e o que é que gera. Aí você vai ter a dimensão geral do romance. Ou você vai pegar um personagem e vai fazer a árvore genealógica dele.
Quais as relações dos personagens. Porque isso aí vai te fazer reter o corpo geral do livro. Você nunca vai esquecer do corpo geral de um livro. Se você precisa disso, se você precisa passar no vestibular, o que é que a gente faz? Faz um mapa mental do assunto, cola na tua parede, você vai acordar e vai ver para aquilo ali. Nunca você vai se esquecer daquilo ali, nunca. Você vai chegar no dia do Enem e vai saber aquilo ali porque você viu aquilo ali todo dia, você fez, você construiu, você deu forma àquele assunto. Você deu forma àquele assunto. Isso vai ser essencial para você. Então esse é o quarto exercício. Você fazer o mapa mental, você desenhar o gráfico. Você pegar as ideias e transformá-las em coisas materiais para que você consiga ver como elas funcionam. Por exemplo, tem um exemplo que eu falei no texto que eu fiz sobre esse exercício do mapa mental, que eu falei o seguinte. Pegue um livro como Beleza, do Roger Scruton. Eu sempre cito esse livro aqui porque é um livro muito introdutório, um livro simples, um livro fácil que todo mundo pode ler. E está até em certa evidência. Então o que é que você vai fazer? Você vai, pega por exemplo, o conceito geral de beleza e desenha um círculo. Aí escreve dentro, beleza. Puxa um tracinho e coloca beleza erótica, que é um dos traços da beleza. Você puxa outro tracinho e desenha beleza natural, que é outro traço da beleza. Puxa outro tracinho, faz um círculo, beleza humana, que é outro aspecto da beleza. Desses tracinhos você puxa os teóricos. E aí você consegue entender o livro visualmente. Com todo respeito, sua vida passada foi provavelmente de um padre jesuíta. Espero que sim. Espero que sim, mas acho que não. Estou num nível muito abaixo de um padre jesuíta. Queria eu ter tido aquele tipo de educação. Então esse vai ser o seu quarto exercício. Você vai fazer isso. Assim que você terminar de ler um livro, você vai fazer esse mapa mental. Você já tem 4 exercícios para memorizar melhor os estudos. E eu vou te passar o 5º e último exercício. O que vai ser esse 5º e último exercício? É a velha e boa revisão. A velha e boa revisão. Só que tem um detalhe. Revisar, geralmente todo mundo sabe como é que se revisa um livro. Você vai reler por alto, você vai reler as partes mais importantes daquele livro, você vai reler aquelas frases grifadas e as suas anotações. Vai reler em voz alta, porque aí você vai realmente fixar melhor. Beleza? Vai reler em voz alta. Mas acontece que tem uma coisa que pouca gente fala. Qual é o intervalo de rememorização? Existe a memorização, que é o processo primeiro, ela é junto com a absorção. E existe a rememorização, onde o seu corpo, a sua mente, vai dar um estalo e você vai se lembrar daquilo. Vocês vão perceber assim que eu falar. Quando é que acontece essa rememorização? Acontece geralmente de 12 a 24 horas depois depois daquela sessão de estudos. De 12 a 24 horas. Então não adianta 5, 6 horas depois, 2, 3 dias depois revisar. Aí o conhecimento vai ter se esvaído, porque ele pediu para você 12 horas depois, de 12 a 24 horas depois, ele pediu para você, vai, relembra, me diz o que é que foi, que eu já estou me esquecendo. Se você deixar isso passar, já era, perdeu, seu rendimento vai cair muito. Então de 12 a 24 horas depois, você vai fazer uma breve revisão, para aquilo ficar na sua mente. E depois, uma semana depois, é o tempo da rememorização. É quando o corpo vai estar dizendo, vou me esquecer, e aí você vai lá e relê. Depois vai ser quando? 1 ano. 6 meses a 1 ano. Teu corpo vai dizer, putz, eu lembro só de algumas coisas. E aí você vai revisar e aquilo vai voltar. Porque está dentro de você, você já fez todos aqueles processos. Você fez os exercícios de memorização. Então, o seu corpo você já vai ter isso retido. E quando você revisar, vai aflorar novamente.
E aí você vai ter aumentado a sua memorização. Então são esses os 5 principais exercícios para você memorizar qualquer tipo de livro. O exercício da ideia diretriz, o exercício de reescrever e ler em voz alta, o exercício do resumo de capítulos, o exercício do mapa mental e o exercício da revisão. Mantenha esses 5 exercícios como hábitos e você vai memorizar todo tipo de livro. De quanto em quanto tempo o que, Ricardo? O processo de rememorização? Reescreve aí melhor para eu... A revisão. A revisão vai ser justamente no processo da rememorização. Você fez aquela sessão de estudos, certo? Você está estudando aqui hoje. Quando é que você vai revisar? Você vai revisar daqui a 12 a 24 horas aquilo que eu estou falando. Daqui a 12 a 24 horas você vai pegar, vai tentar anotar. Se você não anota durante as lives, então é bom você começar a fazer isso. Ou então você vai rever a live porque ela vai estar gravada. Então você vai rever daqui a 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Beleza? Depois você vai reler ou vai rever e daqui a uma semana. E depois você vai fazer isso daqui a um mês. E depois daqui a 6 meses e depois daqui a um ano. Por isso que muita gente diz, não, eu releio um livro de ano em ano. Não é uma releitura completa. Porque você já tem aquele livro. Vai ser uma leitura muito mais simples, mais fácil, porque você já reteve aquilo ali, você já absorveu aquilo ali, você só vai reviver. E aí você não vai esquecer. Moreira, só repetindo, o exercício da ideia diretriz, o exercício de reescrever e ler em voz alta, o exercício do resumo de capítulos, o exercício do mapa mental e o exercício da revisão. São esses os 5 exercícios que você vai ter que fazer para memorizar melhor um livro. Qualquer tipo de livro. Mais alguma dúvida? Vou fazer isso com a Bíblia. Muito bom. Muito bom. O pessoal perguntou algumas coisas aqui. Como absorver todos os ensinamentos de um livro sem se confundir? Tenha métodos. Tenha esse tipo de método que eu acabei de falar. E quando saber que é necessário estudar novamente o conteúdo? Quando você for falar sobre ele, quando você for se expressar sobre ele, você for escrever e você não conseguir mais lembrar. Se você não fizer durante esse tempo que eu estou falando, 12, 24 horas da primeira sessão, um dia da primeira sessão, uma semana da primeira sessão, um mês da primeira sessão, 6 meses da primeira sessão, um ano da primeira sessão. Se você não fizer isso aí, você provavelmente vai se esquecer. E se você se esquecer, aí você volta, relê. Faz aquela revisão. Você vai estar sentindo aquilo ali. É bom que você mantenha aquele conteúdo sempre junto com você. Sempre. Você mantenha contato direto com isso o tempo todo. Direto com os estudos. O que mais tem aqui? Decorar poemas é bom. É ótimo. É ótimo. Beleza? Ótimo. Fantástico. Por quê? Você vai criar em si o hábito de memorizar. Você vai criar em si, você memorizar os poemas, primeiro, vai te dar um ritmo interno. Você vai ter um sentimento guardado dentro de si que ninguém mais tem. Você vai ter uma emoção em forma, uma emoção formada, uma emoção expressada, que você vai conseguir repetir isso de tempo em tempo. É como se fosse um ritual. Um ritual é isso. Você vai conseguir repetir. E a partir do momento que você consegue decorar esse poema, decorar não, memorizar. Decorar é um termo meio errado para isso. Você vai conseguir memorizar esse poema e recitar ele. Você vai estar criando um hábito de memorização. Você vai estar testando a sua memória. Quanto mais você testar, é uma massa de bolo. Quanto você mais bate, mais cresce. O lema aí dos marombeiros, no pain, no gain. Aqui o Vitor perguntando: esse processo de memorização não demanda muito tempo? Há romances nos quais somente alguns capítulos já resumem a tese central. Não demandam muito tempo. Uma sessão de 15 minutos de rememorização é o suficiente para você se lembrar de tudo aquilo. São exercícios normais, cara. Para que a pressa? Para que você está com pressa de ler?
Foi como eu falei para uma pessoa, ah não, eu leio muito devagar. Ler muito devagar pode ser prejudicial na medida que você não entende. Mas se você ler no seu ritmo que você considera devagar, mas consegue compreender, você vai ter um grande progresso nos estudos do que aquela pessoa que lê desenfreadamente e não retém. E não retém, não consegue reter. Então se você lê no ritmo que você acha que é mais lento do que pessoas que você enxerga por aí, pessoas que você convive, mas que você consegue reter, tá ótimo. Não precisa ter pressa. Lembre-se que quem ganha no final da história não é a lebre, é a tartaruga. Porque ela tem constância, ela tem disciplina. É isso que vai te fazer ganhar. Beleza? Que mais aqui? Quero parar de procrastinar. Como consigo isso? Vou te responder isso na próxima semana. Live sobre o assunto. Próxima semana eu te falo. Me indica um excelente dicionário da língua portuguesa. Bom, existem milhares, vários. Milhares não, mas vários. Mas o melhor, ultimamente, é os grandes romances da humanidade e o famoso Google. Tem tudo lá. Não precisa carregar aquele calhamaço, não. Certo que tem muitos dicionários bons, mas se você não puder comprar um dicionário, se você não quiser ficar andando com aquele dicionário, vai ler e ter que ler outro livro aberto. Se você não quiser ter esse problema, o Google vai te resolver esse problema. Agora procure não só ficar naqueles exemplos do Google, beleza? O Google também não é tão completo assim, mas vai te ajudar. Ricardo, Deus te abençoe também, cara. Aqui, o que mais? Como memorizar poemas como Teogonia, que é cheio de nomes e lendas. Procure saber quais são esses nomes e lendas e o que é que eles representam. A partir do momento que você saber o que eles representam, saber a história deles, saber que emoção eles trouxeram, então você vai conseguir relembrar disso de melhor forma. O poema é o seguinte, você vai ter que relembrar aquela emoção, você vai ter que reviver e aí você vai memorizar. Eu também quero fazer uma live sobre memorizar poemas, então lá eu vou te explicar um pouquinho melhor, mas inicialmente é isso, você vai ter que saber a que cada nome, a que cada lenda remete. Você sabendo isso, você vai conseguir na hora reviver a emoção daquilo e conseguir recitar tranquilamente. O Trivium pode nos ajudar também na memória, uma das potências da alma. Olha, cara, o Trivium era um método utilizado pelos caras que memorizavam tudo, eram os caras que sabiam tudo. Beleza? Então, isso vai te ajudar. Com certeza o Trivium vai te ajudar. Esse era um método fantástico utilizado pelos caras que sabiam tudo, sabiam demais. Então, porra, com certeza isso vai te ajudar. Aí, Vitor, valeu pelas dicas, também sou de Recife, acabo de terminar o ensino médio e fui aprovado em letras na UFPE, que Deus te abençoe. Você também, Vitor, bora marcar para se encontrar por aqui, bora marcar para conversar. Eu tô por aqui, tô aberto, se quiser falar comigo aí no direct, a gente marca, se encontra e conversa sobre o assunto, posso te auxiliar também. E fica atento porque, por enquanto, vai ser só em Recife, mas vai rolar muitos eventos aqui do Instituto, então vai rolar palestra, vai rolar curso, se você se interessar por escrita, tem coisa vindo aí, então se liga. Terá um curso completo sobre tudo que já ensinou, sobre tudo e muito mais. Vai ter muito mais coisa. O curso vai ser um curso muito completo para você aprender tudo, cara. Para você realmente não só aprender a memorizar, mas aprender a entender, aprender a separar cada tipo de leitura para cada livro. Vai ter muito mais coisas do que só eu já falei aqui. Então não vai ser só isso, você não vai conseguir absorver o conteúdo do curso só com a live. A live vai ser uma parte bem fragmentada do que vai ser o nosso curso. Então fiquem atentos aí.